Muito bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um Ipsos Talks da série Recalculando. A gente vai começar em 3 ou 4 minutos, ainda tem bastante gente entrando. Até daqui a pouco. Bom dia, muito bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Ipsos Talks do ano. A gente está retomando agora a nossa série de Ipsos Talks Recalculando, agora em fevereiro, e a gente pensou em começar esse ano com um dos maiores estudos sobre tendências globais já feitos no mundo, que é o Ipsos Global Trends. Por isso a nossa série será hoje, o tema da nossa série hoje será Recalculando as Tendências para 2023. Um estudo enorme que está saindo agora do forno, estamos terminando agora os últimos análises, os últimos processamentos, e vocês vão ver aqui em primeira mão parte desses resultados. Um estudo enorme feito com mais de 40 mil pessoas, 40 mil entrevistados em 50 países, que logo o André vai apresentar para vocês. Eu sou Marcos Cagliari, eu sou CEO da Ipsos aqui no Brasil e, como sempre, eu vou abrir falando muito rapidamente sobre o contexto. Qual é o contexto do mundo hoje, com alguns comentários particularmente sobre o Brasil e como isso afeta essas tendências, né, que a gente vai discutir para 2023. Depois disso, o André Galiano, que lidera a nossa prática de consultoria estratégica aqui na Ipsos no Brasil, que a gente chama de Strategy 3, vai falar um pouquinho sobre esse estudo que eu me referi, que é o Ipsos Global Trends, vai apresentar alguns dos resultados e o que pode aparecer como oportunidades dentro desse contexto de tendências. E como sempre, a gente acaba com um painel de discussão que hoje está realmente extraordinário,
e a gente tem aqui a Fernanda Scosafavi, que lidera a área global de insights e marcas na Avon. Fernanda, ficou muito bom ter você aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. O Mark Tawil, que é um top voice no LinkedIn, mais uma vez aqui aceitando o nosso convite, sempre um prazer ter o Mark aqui, traz uma visão muito bacana de tendências, em particular de atuação no trabalho das pessoas no Brasil. E depois o André Galiano também vai participar, que vai apresentar a pesquisa no módulo anterior, também vai participar do painel. Como sempre, moderação do Diego Pagura, o nosso CCO aqui na Ipsos Brasil. Não deixem de mandar suas perguntas, como sempre a gente recebe muitas perguntas, à medida em que os dados forem sendo apresentados, que vocês pensarem em comentários, dúvidas, observações, não deixem de colocar, tem uma caixinha na plataforma de perguntas, coloquem, por favor, para que a gente consiga endereçar todas e na ordem que elas forem chegando. Tá legal? Bom, eu vou começar falando um pouquinho desse contexto de a gente entrando num novo lugar. A gente logo saiu da Covid e estamos entrando num lugar novo que a gente ainda não sabe muito bem como é, mas uma clara característica desse novo lugar é que não é um mundo em crise, é que o mundo está enfrentando várias crises. E o termo agora cunhado é que o mundo é em policrises, que é uma multiplicidade de crises, que não apenas é uma situação em que há várias crises coexistindo, mas que elas se alimentam umas das outras, e por isso a soma das partes, a soma das diferentes crises torna uma situação muito mais delicada, muito mais sensível e muito mais complexa do que a mera coexistência de diversas crises independentes. E a gente queria compartilhar com vocês alguns dados do mundo. Isso já são dados pensados de nossos estudos de predictions que a gente faz para 2023, e são a média de 30 países em que a gente fez esse estudo no ano passado. E, portanto, são números globais. 79% da população pesquisada desses 30 países esperam que os preços subam mais rapidamente do que seus próprios rendimentos em 2023. Ou seja, o fantasma da inflação em grande parte dos países segue muito forte. No Brasil, um pouco menos, apesar de ele ainda estar incentivando, por exemplo, taxas de juros muito altas, portanto, consequências econômicas seguem ainda muito pesadas. Mas praticamente 80%, um número fortíssimo, 4 a cada 5 habitantes do mundo preocupados com a inflação. 2/3 das pessoas do mundo esperam mais eventos climáticos adversos nesse ano do que no ano passado, que já foi um ano pródigo em catástrofes ambientais, e aqui a gente já está vendo que isso está se realizando nessa profecia. A gente está vendo ondas de frio muito fortes nos Estados Unidos, na Ásia, o frio histórico há 3 semanas atrás. Não sei se vocês sabem, mas uma cidade chinesa atingiu menos 53 graus centígrados há 3 semanas atrás, portanto, eventos climáticos muito fortes, incêndios, focos de incêndio importantes, por exemplo, como no Chile, que estão acontecendo neste momento que a gente está conversando. Então, há uma perspectiva de que essas coisas sigam e sejam absorvidas, compreendidas e esperadas já pela população mundial. 44% das pessoas dos 30 países pesquisados classificam como provável que hackers invadam sistemas importantes do nosso país, no caso do Brasil, por exemplo, mas aqui estou falando de 30 países do mundo estudados, um número altíssimo, quase metade das pessoas já temem um ataque, já acham provável um ataque hacker que pode, obviamente, comprometer a funcionalidade de um país. E, além disso, 48% classificam como provável que armas nucleares sejam usadas em algum conflito no mundo. Obviamente, o primeiro que vem à cabeça é a invasão da Ucrânia pela Rússia, que está completando exatamente 1 ano já, e com nenhuma perspectiva de finalização, pelo menos que a gente tenha acesso. Então, aqui sobe uma nova sensação de vulnerabilidade, também aí numa perspectiva de uma guerra nuclear, por exemplo. Além disso, além dessa situação externa preocupante globalmente, as atuais formas de trabalho, de como as pessoas trabalham, como as pessoas se relacionam, ou como as pessoas imaginam o seu futuro, e a própria expectativa de governo não estão funcionando. 74%, portanto, 3 a cada 4 cidadãos globais acreditam que o governo e o serviço público não irão cuidar deles propriamente no futuro. Quer dizer, a perspectiva, a mudança nas regras de aposentadoria que acontecem ao redor do mundo, por exemplo, a perspectiva de que as novas gerações terão uma vida pior do que essa geração tem. É a primeira vez que isso acontece em muito tempo, em décadas, né, de que a perspectiva é pior para o futuro do que ela foi para mim, né? Ela foi para a atual geração.
E o serviço público e o governo não está certamente correspondendo às expectativas que essas pessoas têm. Além disso, 60% dos cidadãos desejam um líder forte para liderar seus países, e aqui muitas vezes isso está associado com quebrar as regras, com lutar contra o sistema e a própria sociedade. Então a gente vê aqui um desejo de ruptura que eu acho que traduz um pouco, materializa um pouco aquela sensação de vulnerabilidade que a gente descreveu com os números anteriores. Com isso, 65% das pessoas estão otimistas que 2023 será um ano melhor. Eu lembro que isso foi feito no final do ano passado, em dezembro de 2022. É um número relativamente baixo, mas ainda assim a gente classifica ele muito mais como uma constatação que 2022 não foi um ano bom, do que propriamente que 2022 será um ano bom. Certamente será melhor, mas mais por comparação. No Brasil, a situação é um pouquinho diferente, né? Todos os dados que eu compartilhei com vocês agora são dados globais. No Brasil, 85% dos brasileiros acham que o ano de 2023 será melhor, e há ainda um pouquinho mais de otimismo, né, principalmente através das informações que a gente levanta pelo índice de confiança do consumidor, que a Ipsos apura em algumas dezenas de países também. Aliás, eu queria deixar aqui, esses são índices que a gente disponibiliza gratuitamente, aproximadamente todo dia 15 do mês. Em breve a gente já vai ter o dado de fevereiro também. E a gente compartilha esse dado para quem pedir, entre em contato que a gente sem nenhum problema, divide com vocês. Então, no caso do Brasil, há um ligeiro otimismo maior. Acho que aqui tem uma razão de troca de governo, né? Pela nossa série histórica, a gente sempre vê um otimismo crescente quando troca um governo federal, por exemplo. Acho que a sensação de recomeço sempre traz algum otimismo no Brasil, mas ainda assim, quase todas as variáveis que a gente citou, elas aparecem no Brasil com intensidade similar. Então, acho que a gente está vendo aqui um cenário em que nossa obrigação, eu acho que como é que a gente faz sentido, como é que a gente dá sentido, como é que a gente entende como as pessoas estão sendo afetadas com tudo isso que está acontecendo. E essa é a nossa função como pesquisadores. Eu acho que a questão de dividir o máximo possível de informação, e a Ipsos tem feito isso de maneira bastante constante, bastante regular, através das pesquisas que a gente faz quase semanalmente em todo o mundo, e é justamente nesse sentido que a gente vai ter dois dos nossos próximos talks, tentar ainda entender alguns dos dilemas que a gente está enfrentando hoje na sociedade. Por exemplo, no dia 9 de março, a gente vai falar sobre violência contra mulheres e meninas, através de um lançamento de uma pesquisa que a gente faz com a ONU. Então, dia 9 de março, esse será o tema do Ipsos Talks, e na sequência a gente vai falar como é que as marcas têm que se posicionar, e a gente vai compartilhar com todo mundo uma nova visão do que precisa para uma marca ser bem-sucedida nesse contexto. Esses estudos fazem parte justamente desse objetivo de dar sentido para tudo que a gente está enxergando e detectar, em particular, as oportunidades nesta policrise que vivemos hoje. E agora eu queria convidar o André Galiano, que lidera Strategy 3 aqui na América Latina, para apresentar o estudo Ipsos Global Trends 2023. Obrigado, André. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Vou mostrar minha tela aqui. Vamos lá. Bem, estão vendo, Alex, está tudo certo a tela? Sim. Perfeito. Então, como o Marcos falou, estamos num momento de desordem, né? Um momento onde muitas forças diferentes e muitos acontecimentos diferentes estão impactando o mundo, né? É um momento de preocupação André, sempre. André. Oi. André, fecha só a caixinha da plataforma que está na frente. Obrigado, pode tocar. Tá aparecendo agora? Não, agora está ótimo, manda lá. Tá bem. Então, como o Marcos colocou, a gente está num momento de bastante crise misturada, né? Vamos olhar um pouquinho aqui o que o nosso estudo tem a dizer sobre isso. Só pausou aqui um segundinho, gente. Dá um Alt Tab, ele deve retornar. Aí. Alt Pode Tab, ser assim? André. Isso, pronto. Legal. Esse estudo são mais de 40 mil pessoas em 50 países, né? Quase 90% do PIB mundial. Então, um estudo com
um universo bastante amplo que mostra um pouco o que tem acontecido no mundo, e não é só o estudo do que o consumidor diz, mas a gente também faz o acompanhamento de observação, de entender por outras análises, além da pesquisa extremamente robusta, né, quais têm sido os movimentos e as tendências no mundo. E a gente faz isso através da nossa teoria, Theory of Change, né, a teoria de mudança, que não olha apenas para as macro forces que a gente chama, né, que são os sinais importantes da sociedade, do mundo, mas para pequenos sinais, né, que são as expressões de mudança que a gente vê, como a gente falou, sejam sinais do consumidor, sejam sinais de marcas e empresas se posicionando, lançando novos produtos, lançando novos posicionamentos sobre temas, né? Isso impacta a sociedade, tem mudanças na sociedade, então desses sinais individuais, a gente tem impactos na sociedade que, por fim, são sintetizados em macro forces, né? Que é a nossa análise de teoria da mudança. Então, nós acompanhamos há muitos anos já as principais tendências que a gente chama de macro tendências, né? Que são 12, né? O climate antagonism, a saúde mais consciente, a autenticidade é rei, né? Os dilemas de dados, a dimensão tecnológica, o auge da globalização, a polarização global de um mundo dividido, o ponto máximo do capitalismo, a mudança do capitalismo, reações à incerteza, né, e a dificuldade de existir igualdade, a força constante da nostalgia, a busca por simplicidade e significado e decisões mais conscientes de saúde. Essas são as 12 macro tendências que, inclusive, a gente vai lançar em seguida, no dia de 20 de fevereiro, de maneira mais completa. E aqui eu vou falar de algumas com vocês e alguns exemplos que a gente tem visto na América Latina. A primeira delas, que a gente vai falar e que tem visto que impacta bastante, é a questão da autenticidade. A autenticidade vista pelo consumidor como basicamente ser quem as empresas realmente são, né? Nos dias de hoje, os consumidores têm buscado cada vez mais, né, perguntas difíceis, que são perguntas de o que está acontecendo com o mundo, tem todas essas tendências, oportunidades de ESG, né? Mas mais do que simplesmente endereçar qualquer oportunidade, as empresas precisam fazer isso de maneira autêntica, respeitando o seu DNA, respeitando quem elas são, né? Quais são as forças motoras que a gente vê por trás disso, movendo, que no nosso estudo movem essa tendência, né? Então, desigualdade sistêmica, são as instituições repensadas. O Marcos acabou de mostrar aí que a desconfiança que existe das lideranças do governo de realmente cuidar das pessoas. Ele falou também das mudanças climáticas. A gente tem a questão da a crescente crise de saúde mental. Então, passamos por uma pandemia que teve um impacto fortíssimo, né, na saúde, digamos, física, mas a gente também sabe que houve impacto na saúde mental, aumento de casos de ansiedade, depressão. Então, todos esses fatores têm sido importantes que impactam no desejo dos consumidores, né, de produtos mais autênticos, de ofertas mais autênticas. E a gente vê um dado interessante dessa pesquisa que corrobora isso, né? 52% dos consumidores globais estão dispostos a gastar mais, né, por uma marca que tenha, cuja imagem tem um apelo para mim. Então, que esse apelo realmente é sustentado por autenticidade. Se a gente olha isso no mundo, na América Latina, ainda é alto, se a gente pegar alguns países, o próprio Brasil, aí com 59%, né, mas a gente vê um pouco, uma propensão um pouco menor a se gastar mais por marcas do que outros mercados. Então, aqui é uma outra força que também falamos, né, que é da incerteza, esse movimento de inflação, que certamente tem sua pressão maior na América Latina, e que com isso, né, influencia marcas e influencia o comportamento do consumidor, né? O premium price que a gente tem, a capacidade que a gente tem de justificar um premium price é um pouco menor na América Latina. Ainda assim, a autenticidade continua válida para uma parte importante da população. Outro dado dessa pesquisa que corrobora o que a gente diz de autenticidade é sobre o eterno dilema, né, de comunicar, prometer
e qual é a melhor promessa, né? Se é o que a gente diz de nós mesmos ou se é o que ouvem e o que dizem de nós, né? A eterna definição do Jeff Bezos de marca. Marca é o que dizem de você quando você sai da sala. Então, 39% das pessoas no mundo, né, confiam que os líderes das empresas estão falando a verdade, mas 64% confiam em recomendações online. Então, claramente é mais importante o que dizem de nós, né? E o que dizem de nós certamente vai ser uma consequência de quão autênticos a gente consegue ser na nossa entrega, na nossa promessa, né? E olhando um pouco exemplos de movimentos de marcas e de empresas que estão se esforçando para colocar questões que são consideradas questões-chave, né? Então, vamos usar exemplos diferentes aqui. No Chile, a gente vê as campanhas de celular da WOM, né, que são bastante ousadas e provocadoras, até mesmo fazendo statements políticos, né, e gerando uma polêmica, mas polêmica faz parte de quem eles são, né? É uma escolha, é uma renúncia. Eles não querem ser uma marca que simplesmente oferece produtos com tal qualidade. Eles querem fazer esse statement forte e isso é bastante percebido, né, de maneira autêntica. Na França, Monoprix oferece uma gama de bens de produtores locais, né, por meio de sua campanha feita não muito longe daqui, valorizando aquilo que é próximo, valorizando aquilo que é uma cadeia de produção orgânica, então, de novo, mostrando autenticidade. E no Panamá, mais do que mostrar uma campanha de turismo deles de Viva para mais do que mostrar todas as belezas que o país tem, certamente super belo, né? Ele mostra os panamenhos e as verdadeiras experiências que eles têm vivendo no Panamá para atrair mais pessoas. Então, sempre focando no autêntico. Agora, aqui existe um dilema, né? No mundo de hoje, os consumidores estão peritos em detectar insinceridade, né? Eles estão peritos em questionar statements que são ousados. E aí que a gente pergunta, você está preparado para transformar suas palavras em ação? Seu negócio está preparado para o eventual escrutínio e reações que suas reivindicações vão provocar, né? Como lidar com isso em momentos que a gente tem a exigência dos consumidores que a gente faça statements fortes, né? E ao mesmo tempo, num mundo polarizado, eu posso estar renunciando metade do mercado, né? Vamos falar de um caso rapidíssimo aqui que ficou bem notório no ano passado. O Bradesco fez um movimento bacana de conscientização, contratou quatro influenciadoras digitais para falar sobre um dia sem carne, né? Então ele estava seguindo uma tendência, não é dizer aqui que nunca mais tem que se comer carne, nem nada nesse sentido, mas que sim é importante a gente procurar um pouco mais de sustentabilidade, né? E o Bradesco procurou isso, era uma tendência bastante forte, né? Mas o que o Bradesco talvez não fez da maneira correta foi respeitar a sua autenticidade, por ter sido o banco sempre do agro, o banco do produtor, o banco que apoiou o crescimento. Então, o que aconteceu no dia seguinte, né, os produtores rurais foram fazer churrasco na frente das agências. Ficou muito conhecido esse caso. E o ponto aqui o Bradesco pode falar, né, desse consumo sustentável, ou, na verdade, a autenticidade, o DNA, o respeito ao DNA é quem sempre ele foi, né, um banco próximo das pessoas, é o banco que está do lado do correio, é o banco nas cidades pequenas, que está em todas partes, que apoia. Então, o consumidor vai pressionar as marcas que façam um statement que esteja um pouco distante daquilo que eles acreditam que ela é, da sua autenticidade, tá? A tendência número 2, a gente está falando agora do auge da globalização, né? Falamos da autenticidade, agora a gente percebe que o mundo está dividido em relação a esses benefícios, né? Muitos analistas acreditam que já atingimos o pico, inclusive, indo em direção ao mundo com políticas mais protecionistas. A gente tem o trade war dos Estados Unidos e da China, né? Mais foco em nacionalismo. A gente tem aí presidentes e candidatos surgindo, né, em vários países que estão fortalecendo um nacionalismo exacerbado, né? Então, como fica isso? Como fica essa tendência para o mundo? Tá? O que move isso? Então, a gente está, de fato, no platô da globalização. De novo, tem os dilemas de segurança que a gente comentou, segurança nacional, o papel das instituições, o papel do governo, ascensão e queda da classe média, né? O impacto da inflação, então, produtos importados cada vez mais caros, né? A questão da migração comunitária, novas, a gente tem vários
vários casos aí de migração interna na América Latina, né, de comunidades se estabelecendo. Então, tudo isso faz ressurgir sentimentos de nacionalismo, né, ou sentimentos que vão, inclusive, além da globalização, da questão de escala, que sempre foi um fator fortíssimo da globalização. 62%, né, no mundo, das pessoas entrevistadas consideram que a globalização é algo bom para mim pessoalmente, né, e nesse número é forte, mas se a gente olha também em contraponto, 70% preferem comprar produtos do meu próprio país do que produtos importados. Na América Latina, isso varia um pouco, né? México e Colômbia estão mais propensos, são países mais propensos a comprar produtos nacionais, isso varia bastante, mas de maneira geral existe uma tendência de aumento de nacionalismo, daquilo que é o local. E aí chega o dilema de novo para as empresas, né? Como fazer o equilíbrio entre local e global? A gente sempre aprendeu que consistência era a chave, marca tem que ser consistência, o que eu faço no país tem que fazer no outro, lei número 1 do branding, que todo mundo aprendeu lá na faculdade, né? E aí a gente chega no momento onde tem que customizar a proposta de valor para o local, não bastava só exportar, não bastava só eficiência, né? Então esse equilíbrio tá difícil de ser encontrado, né? Então a gente vê um exemplo, o Bancolombia. Bancolombia é um banco que tem Colômbia, nacionalismo até no nome, né? Mas ele expandiu regionalmente, adequando-se completamente ao contexto local, inclusive mudando o nome, inclusive mudando o logo, né? Então imagina em outros tempos você mudar seu nome para entrar em outro país, para você se adequar a outro país, para você fazer uma proposta de valor customizada. A gente está quase no momento neste caso aqui, de renunciar àquela velha história de fiz um produto lá, uma Coca-Cola nos Estados Unidos, deu certo, vou exportar para o mundo inteiro com a mesma fórmula, do mesmo jeito e pronto. Isso está começando a ficar cada vez mais em questão. Ao mesmo tempo, você vê a Colômbia aí falando de um decreto que aumenta em 40% as tarifas do setor de vestuário e têxtil de importação, né? Então, ao mesmo tempo que ela tenta se adequar ao local, ela também se protege. Ali o país se protege e essa questão de tarifas é uma pressão que a gente tem visto no mundo inteiro. Tá? No Brasil, esse caso é icônico do Mac, né? O McDonald's mudou seu nome para Mac, algumas das principais fachadas, aceitando orgulhosamente o nome que sempre foi chamado, a maneira que ele é chamado. Qual que é o ponto aqui? Se isso fosse alguns anos atrás, gente, as pessoas que fizeram isso, nossa, teriam sido extremamente questionadas, né? Porque a gente tinha a figura dos brand guardrails, né? Os guardiões da marca, então ninguém pode fazer a marca diferente e tal, diretrizes, livro da marca, e vão lá e o pessoal faz Mac 1000, muda o nome da marca. Isso prova como, muito bacana essa ação, porque foi bem recebida, né? Prova como as marcas precisam cada vez mais ter um pensamento local, né? E se adequar, né? E isso, obviamente, vai pressionar as empresas sobre questões de eficiência, porque se não tem uma fórmula que eu possa aplicar para o mundo inteiro, eu tenho que sempre customizar minha proposta de valor, isso é mais caro. Então, após décadas de globalização, né, que a gente vê, os estresses políticos e econômicos, hoje a gente tem a questão das manufaturas, onde eu vou produzir com mais eficiência, né? O pensamento que fica desta macro tendência é como a nossa marca vai se adequar a essa dinâmica global e local, e esse posicionamento tem que ser flexibilizado ou não, eu consigo gerenciar uma proposta de valor customizada, eu preciso replicar como ficam os departamentos de marketing, qual é a função, é pensar unicamente ou implementar, né? Essa é um pouco do ponto que a gente levanta desta macro força. E a última macro força macro tendência que a gente vai falar é o apelo da nostalgia, né? Então, falamos de autenticidade, falamos também de globalização, de nacionalismo, mas também a gente percebe que as pessoas estão valorizando cada vez mais, né, o passado, né, de uma maneira interessante na indústria de entretenimento, produtos, etc. Né? Se a gente olha nosso estudo global, né, 60% querem que seu país volte a ser do jeito que costumava ser. Isso é fortíssimo, né? Esse apelo à nostalgia, de novo, tem as forças do dilema de segurança, crescimentos geopolíticos que pressionam e influenciam esse nacionalismo a voltar quando tudo era bom, né? O desenvolvimento excessivo, onipresença da tecnologia, disparidade de riqueza, impactos da inflação são as
as principais forças impactando aí nessa macro tendência que a gente identificou como bastante importante, né? E ao mapear a indústria do entretenimento, por exemplo, a gente consegue ter uma evidência fortíssima disso, né? A gente tem na TV séries como Netflix, séries da Netflix como Stranger Things, um tremendo sucesso, inclusive ali com o colar do ano 1977, ao mesmo tempo que esse ano, que era o ano do neon, né? Ganha força na TV, ganha força na música. Tem o John Mayer aí que lançou um disco chamado, completamente voltado aos anos 80, inclusive com o selo ali, The Nice Price, ele lançou em fita cassete, né? E esse selo era um selo de desconto, mas ele usou como marca. A Dua Lipa, que é uma artista nova, também é um disco dela, inclusive, chama Future Nostalgia, né? Então, falando da nostalgia que vai ser do futuro. E não só esses dois, mas muitos artistas estão trazendo os anos 80 de volta, seja sintetizadores, neon, a gente vê isso na indústria do cinema, vê isso na indústria dos brinquedos, chovendo aí de relançamentos de videogames, Atari, né, Mega Drive, Master System. Então, existe na pesquisa fica muito claro que cada vez mais pessoas querem que o país seja como antigamente, né? A média global de 60%, a gente tem a América Latina aí um pouco espalhada nessa média, né? Mas o que a gente sim percebeu é que os países da América Latina são os que mais crescem ao valorizar a nostalgia, né? Chile cresceu 18%, Argentina 13%, Peru 11%, Brasil 11% também. Então, é um crescimento muito importante e parece ser uma tendência que as marcas possam ou não endereçar se estiver alinhado com o seu DNA, né? Isso é muito importante para que seja autêntico. Então, de novo, exemplos aqui que a gente vê de movimentos assim, a gente vê o RBD, né? O Soy Rebelde voltando agora fortíssimo, né? Uma banda mexicana de 2004 que teve um apelo enorme, está voltando, fazendo a turnê de despedida. Na Argentina, a gente viu uma campanha muito bem sucedida da Quilmes, né? Antes da Copa, obviamente indo além de temas de Copa do Mundo, de falar da paixão que todos nós latino-americanos temos, né? Mas o que eles falaram ali que foi curioso são as coincidências, né? Eles falaram, em 86 tinha o Maradona, em 86 tinha a música do Charly Garcia, aí eles regravaram essa música com artistas novos, tinha isso, tinha aquilo, que bons tempos, né? Então todas essas coincidências de 86 que coincidentemente serviu para que, né? Foi um tremendo sucesso, a Argentina saiu tricampeã e aí a Quilmes aproveitou bastante bem desse sentimento, além da paixão, do sentimento de nostalgia. E no Brasil a gente vê Bimbo, né, cada vez investindo no portfólio de sua marca Ana Maria. Quem aqui da nossa geração não lembra de levar a Ana Maria no lanchinho da escola, né? E hoje tem pais que estão colocando a Ana Maria no lanchinho dos filhos, né? Com novos produtos. Ela até era um ícone pop, a Ana Maria, né? E a marca resgatando esse ícone e investindo nele, expandindo o portfólio, investindo na nostalgia, né? Então, o ponto que fica desta macro tendência, né? As pessoas se sentem bem com o passado, né? Ponto 1, isso não é só geracional, tá? Isso não é só da geração dos mais velhos. A gente vê que também millennials, a geração Z, também tem uma inclinação. Vou contar um caso rapidamente meu filho, 10 anos, ele tem o Xbox, mas eu instalei para ele o Atari, né? Ele falou, nossa, ele até falou que nostalgia, porque eles assistem YouTube e percebem que isso foi da geração dos pais, né? Então, o ponto podemos encontrar no nosso portfólio, na nossa história, né? Se somos empresas que têm uma jornada longa aí, o que a gente fez que foi bacana, que pode ser resgatado de modo vintage, mas sempre autêntico, né? Pode existir uma oportunidade aí de ter um produto, serviço ou campanha de marketing que possa ser repaginado e reutilizado e endereçar esta trend que a gente identificou como importante, tá? Então, mostramos 3, né? Dia 20 de fevereiro a gente lança as demais, lança um estudo completo, fiquem atentos nesse sentido, como o Marcos falou. O ponto para fechar, né? Temos muitas incertezas, né? É uma policrise, não uma crise só, né? Então, como a gente pode fornecer mais certezas, né? Então, não é sobre estar certo, né? Não é sobre saber o que fazer, senão sobre estar preparados, né? O Império Romano, talvez o momento mais importante da história, né? O Edward Gibbon diz que caiu em 476 lá depois de Cristo por causa de uma invasão.
Na verdade, foram uma série de fatores, eles não se prepararam, né? Os bárbaros estavam migrando, estava tendo mudança de cultura, de religião, etc. É a mesma coisa a gente pode transportar para hoje, não é porque vai ter uma invasão aqui de um bárbaro ou de uma guerra que vai mudar o nosso negócio. Tem muitas forças acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que acompanhá-las e estar preparado, mais do que estar certo, né? Então, crise econômica, inflação, todo mundo tem perguntas sobre isso. Então, vamos olhar nossa estrutura de custos, o valor que a gente aporta aos clientes. No Brasil, na América Latina, nem todo mundo está disposto a pagar mais por uma marca que eles gostem, né? Mas, por outro lado, não podemos também simplesmente reduzir preços de tal maneira não se sustentar economicamente, né? Então, vamos mostrar o valor que a gente realmente tem. Uma crise de globalização e localização, né? Então, claro que é importante o que está acontecendo no mundo, claro que é importante trazer expertise, claro que é importante trazer fórmulas que funcionaram para garantir eficiência, mas a gente tem que saber endereçar necessidades locais, né? A questão da microsegmentação, de novo, a gente antes falava de poucos mercados com milhares de pessoas, hoje a gente fala de milhares de mercados com poucas pessoas, então ser capaz de customizar a proposta de valor. E a crise climática que a gente precisa resolver, né, que aporte as nossas empresas podem ter nesse sentido, de eliminar culpa, concentrar em como as pessoas vão ter não só o seu mundo melhor, mas o mundo de todos nós e o mundo ao redor, né, com práticas que sejam, de novo, a prova de bala no sentido de serem autênticas e necessariamente pode gerar algum tipo de ruído. Por isso a gente tem que estar pronto para fazer renúncias, porque existe uma polarização enorme, né? Então não vai dar para agradar todo mundo, né? Especialmente no mundo onde marcas, governos, indivíduos precisam trabalhar em conjunto para resolver tudo isso. Não vamos encontrar uma solução para essa policrise que seja só pela iniciativa privada, nem só pela iniciativa pública, né? A sociedade está sendo demandada de maneira geral para trabalhar sobre esses pontos. Então, é isso. A gente vai lançar mais todas as 12 tendências, né, macro tendências em breve. Aqui a gente viu 3 com foco, olhando um pouquinho na América Latina, e com isso a gente volta agora para o momento talvez mais legal, que é o painel de discussão com os nossos convidados, para poder discutir um pouquinho, entender com eles como isso tem impactado a sociedade. Vamos lá. Boa, André, fica aí. Tudo bem, pessoal? Bom dia, obrigado todo mundo por estar aqui com a gente agora de manhã. André, obrigado, ótima apresentação, Marcos também. Eu não vou demorar aqui já para convidar os nossos painelistas, Fernanda, Marquem, se vocês puderem se juntar a nós aqui, só abrirem as câmeras, microfone. Prazer ter vocês. Bom dia, Mark. Bom dia, querido. Olha... Tudo bem? Do ótimo. Vou te falar que tem um meme, que é um meme de um gato que fica digitando assim desesperadamente. Eu estava dando os parabéns aqui, falando, eu compro Ana Maria, eu já fui no mestre. Incrível. Nossa, como você e aí pegar o pulso das... Muito legal, muito legal. Interessantíssimo. Aí, não, tudo, né? A questão da nostalgia também eu lembrava, né? Eu agradeço Stranger Things porque fez a minha filha de 13 anos ouvir a música que eu escutava, né? E pedi para eu colocar. Então, assim, tem muitas tendências aí. E aí como para começar o nosso papo, assim, eu penso o seguinte, desde que eu, sei lá, tenho uso de razão, eu lembro que a gente sempre começa o nosso planejamento do ano com muitas incertezas, né? Sempre tem uma crise, sempre tem uma dificuldade. Você parar para olhar os últimos 3, 4, é conflito político, é a pandemia, é conflito econômico, é a guerra na Ucrânia, é a polarização social, a invasão em Brasília, sei lá, sempre tem alguma coisa que faz a gente meio que pensar, será que eu estou no caminho certo, será que não? E aí, por exemplo, eu, assim, sem exagerar, né, eu vejo, quando a gente fala de tendências, além de ser um tema muito, assim, eu acho interessante para debater e pensar, elas não mudam. A gente vem acompanhando essas 12 tendências, as mesmas tendências há muito tempo. As tendências são as mesmas. O que muda é o contexto, né, que é o que a gente falava. Então, aí vocês, a primeira rodada aí que eu queria ver um pouco de vocês aí como gestores de marca, consultores para marca, né, pessoas, né, que vivem nesse mundo e tudo, como que vocês enxergam essa, não chega a ser uma dicotomia, mas esse estresse que a gente tem entre o contexto, que às vezes coloca a gente num nível de pressão muito grande por tomar decisões, mas ao mesmo tempo a possibilidade da gente conseguir olhar um pouco mais macro para tendências,
para a gente conseguir planejar no longo prazo e a gente estabelecer alguns parâmetros para a gente fazer um planejamento mais assertivo. Então, eu queria essa primeira rodada, deixar um pouco aberto assim, depois a gente vai falando um pouco das tendências também. Aí não sei, Fê, você que é a lead do painel, se quer começar. Sim, vou contar um pouco para vocês, né? Primeiro, obrigado pelo convite, acho que é um tema super interessante. E o mais fantástico é como tudo no final está conectado, né? A gente fala aí do como que o contexto, né? E essas tendências, você vê por que as coisas estão acontecendo. Então, acho que isso é super importante a gente entender. E mesmo como uma no final se conecta com a outra, né? E eu acho que assim, quando a gente fala de marca, principalmente, o que a gente percebe e eu acho que tem super a ver com a tendência, né? Que a gente fala de autenticidade. É como muitas vezes, no momento de incerteza, ou as coisas não é, você começa a falar para que caminho eu vou, a gente às vezes tem a tendência de falar, não, eu preciso me modernizar, ou eu preciso ir muito por esse caminho, e perde justamente o que te faz autêntico, se desconecta da sua história, né? Se desconecta do que é realmente importante para a sua marca. E eu falo isso até como avó, porque eu acho que a gente já teve também nossos momentos, né? E hoje o que a gente sempre tenta é resgatar isso. Independente depois de como eu vou executar, óbvio, né? A gente fala que é a empresa da mulher, trabalha em empoderamento, progresso feminino, que com certeza é muito diferente de hoje, de 100 anos atrás. Mas quando a gente volta sempre para a nossa essência, é onde a gente consegue realmente planejar e fazer as coisas da maneira certa, né? Porque no fim, eu acho que é muito que o André falou, não adianta, né, as empresas, as marcas tentarem ir para caminhos que realmente não têm a ver com elas, né? E principalmente hoje, no mundo que a gente tem muita informação, né? Não só informação, como a fake news também, né? O consumidor já cheira as coisas que não parecem certas, não estão certas, né? Então, não adianta você só falar ou tentar, você tem que realmente fazer, né? E a outra coisa que a gente vê cada vez mais, acho que dentro disso, né, é a nossa obrigação também, né, de como empresa e como marca, você, né, não só ser autêntico, você ter um propósito, mas assim, você devolver para a sociedade o que você de alguma forma também está, né, não tirando, mas você está de alguma forma lucrando com isso. Então, como você devolve para a sociedade, né, como um todo, né, e para o planeta? Então, acho que essas são as coisas que a gente sempre, né, foi quase o norte para começar qualquer planejamento. Depois disso, a gente fala, tá bom, agora como que eu vou lidar com a guerra na Ucrânia? Né? Exato, exato. Bom, eu tô rindo à toa, literalmente. Na verdade, eu não tô rindo, eu tô gritando por dentro, porque é o seguinte, eu tô escrevendo um livro chamado Seja Sua Própria Marca, que tem tudo a ver com autenticidade. Esse livro, o André Galiano, que está aqui presente, participa. E o André vai se lembrar, ele nem lembra, mas em 2019, a Sandra Pessini mandou perguntas para ele, a Ipsos está em Paris, e eu tive um baque na minha vida. Pessoal, isso aqui tem tudo a ver com o talk, tá? Não é jabá, não. Eu tive um baque na minha vida, é um livro, claro, sobre marcas e pessoas, e eu perdi meu pai para a Covid. A gente estava na França, meu pai se infectou, todos nós. Em 2020, a gente voltou para o Brasil, e em 25 de março de 2020, eu tive a perda do meu pai. E eu estou sorrindo por dentro, claro, não pelo meu pai, mas eu estou sorrindo por dentro, porque eu vou entregar o livro nesse ano, e o André está presente, a Ipsos está presente, e a Ipsos, eu estava aqui dizendo, me manda esse, porque eu acho que a Ipsos conseguiu pegar o pulso dos últimos 3 anos e esclarecer muita coisa que a gente pensa, que a gente vive, né, Fê, que a gente sente enquanto marca, enquanto leitor de tendência, e trazer isso de uma maneira muito clara. Quando eu falo da pandemia, é evidente que a pandemia nos transformou. Quando a gente fala de policrise, a gente também tem que lembrar que nós todos aqui, todas, somos especialistas hoje, temos MBA em gestão de crise, pessoal e profissional. Se a gente está vivo, e a gente está, é porque a gente teve, claro, sorte, mas a gente aprendeu também a lidar para poder estar aqui, ou falando, ou ouvindo, ou captando essas tendências. Se a nossa marca não morreu na pandemia, ela pelo menos se transformou. Mas a gente, enquanto ser humano, se transformou. Então, eu vejo que a policrise também
nos transforma em pessoas multipotenciais. A gente aprendeu a lidar. Se a gente não foi cancelado, a gente pelo menos identificou algum cancelamento ou até participou de outro. Porque eu acho que isso que vocês trouxeram de maneira brilhante, que a gente não consegue mais ser insensível à picaretagem, vamos dizer assim, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que marcas como a Avon, por exemplo, e eu acompanhei muito a Avon, embora eu não use, mas eu acompanhei muito a Avon, por exemplo, no Big Brother Brasil, a maneira como a Avon se transformou, como ela trouxe a maquiagem para a negritude, a maquiagem masculina, a maquiagem agênera. Isso tudo é transformação, isso tudo é leitura do que está acontecendo e transformação de dentro para fora. Então, eu vejo que vocês conseguiram aqui nesse estudo, de uma maneira, claro, muito sintética aqui, mas eu estou rindo e estou feliz, porque eu vou captar esse estudo para poder transformar no meu livro. Vocês conseguiram transformar ou trazer tudo que essa transformação de 3 anos para cá vem trazendo para nós, pessoas físicas, que também somos jurídicas, porque no final das contas empresas são pessoas, e nós aqui também somos consumidores, embora a gente seja empresa, está tudo muito misturado. Eu acho que a Covid ela trouxe um grande reset no mundo, e eu creio que a questão dos prazos, eu quero deixar essa semente aqui, ela vai ser cada vez menor, ou seja, eu não sei se a gente vai conseguir ter forecast, horizontes muito longos, porque a transformação é quase diária. Eu estava lendo um estudo sobre um francês, ou com um leitor um pensador francês, vamos dizer assim, e ele diz que a Terceira Guerra Mundial já começou. E ela mistura exatamente isso, a questão do território com questões geopolíticas, tendências como um todo. Então, não necessariamente a gente vai ter uma guerra de bombas, mas a gente vai ter uma leitura diferente do mundo. E quem não entrar dessa forma humanizada, dessa forma preparada, vai perder. Só quero deixar um exemplo, dentre os vários que estão aqui. A gente teve um terremoto 10 dias atrás, devastador, que hoje está em 35 mil mortos, vai chegar a 70. E tem um chefe de cozinha turco, não lembro, Burak, acho que é o nome dele, é um cara que faz comidas gigantes, é um cara muito humanizado, muito diferente de outras pessoas. Ele tem 45 milhões de seguidores. E ele estava no Catar recebendo jogador de futebol. Isso, a primeira coisa que ele fez foi para a Turquia. Tudo bem, ele é turco, mas independentemente disso, a gente sabe que existem tragédias nos países que os próprios presidentes daqueles países não vão ver. E ele é um chefe de cozinha turco, acho que ele mora em Dubai, e a primeira coisa que ele foi fazer, ele carregou caminhões, ou seja, eu acho que esse lado, ou outro lado humanizado das marcas, ele tem que aparecer. Quando a Fernanda aparece aqui enquanto Avon, é a Fernanda da Avon. A gente teve o Mac, teve o João do Mac, né, na época, que agora ele não está mais, mas que é o líder de marketing. A gente precisa de marcas humanizadas e rosto para essas marcas. A Nike não tem rosto, mas ela coloca atleta. Sim, então, muito bom. Muito bom. E só conectando uma coisa que o Marcos falou, desculpa, Diego, que eu acho que uma coisa também que a gente aprendeu foi equilíbrio, né? Eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu aqui, né, é como todo mundo ser muito mais humanizado, né? Eu acho que tanto assim nós mesmos, né, quanto as marcas. Então, acho que quem não viu o vídeo, né, do apresentador de jornal com o filho aparecendo, então isso tornou as pessoas também mais humanizadas dentro das corporações e as marcas, né? E o equilíbrio, né, que a gente aprendeu tanto tema aí de saúde mental, a gente precisa ter, e as marcas também, né? E essa parte humanizada, eu acho que a gente começou a falar mais disso, né? Eu acho que essa também é a parte que a gente começou a ver a importância de fazer e falar, e mostrar esse lado. Porque eu acho que tinha marcas, por exemplo, a própria Avon, ela fazia muita coisa, né? A gente tem, eu acho que hoje, por exemplo, 20% do valor de qualquer produto comprado, ele vai diretamente para causas que suportam as mulheres, né? Tanto em parte de educação, quanto combate à violência doméstica, tem muitas iniciativas. Só que muitas vezes não eram faladas, né? Você fala muitas vezes do produto só do que você quer vender e não, às vezes, da sua essência. Então, acho que isso a gente começou a mudar também. Só complementando o que a Fernanda falou, para mim fica muito evidente. Fernanda, eu sempre falo isso em palestra ou em talk. Storytelling é muito importante, mas tem o story doing.
E aí é exatamente aquilo que você traz. Eu acho que assim, falar é muito importante, mas o próprio talk de hoje e os números que Ipsos trazem ou traz vão ao encontro disso. Que não adianta falar, é preciso fazer. Porque todos nós já temos o faro de que aquilo ou é uma picaretagem ou não é bem assim. Não adianta a Avon falar de negritude e ter, não é o caso, tá? Só vendedoras brancas. Não adianta uma empresa colocar negras e negros ou pessoas com deficiência ou outros gêneros na propaganda e você faz o teste do pescoço, ou seja, você chega lá na empresa e vira o pescoço e só tem as mesmas pessoas. As pessoas perceberam isso. Storytelling, claro, mas storydoing cada vez mais. Sim, muito bom. Não, eu acho que a gente está falando muito daquela tendência de autenticidade, né? No final das contas, a gente vem vendo o trabalho que está sendo feito para também desmontar estereótipos, né? E muitas coisas. Eu acho que sem dúvida talvez seja não dá para falar a mais importante, mas é fundamental. É fundamental. Eu queria só usar um pouquinho de tempo também para outra. Eu vou até pegar uma fala aqui, uma pergunta que veio do público para falar de nostalgia. E aí eu só relembrando as pessoas também que estão participando, que tem a oportunidade de postar perguntas lá e a gente vai pegando, né? A nostalgia para mim é assim, uma coisa tipo mágica, né? É muito interessante. Mas também, ao mesmo tempo, por exemplo, se eu tenho que me colocar na pele, obviamente, de consumidor, audiência, cliente, o que for, eu acho legal. Se eu tenho que me colocar na pele da gente aqui, gestores de negócio, consultores, o que for, eu acho que é tricky o uso, né? Porque a nostalgia, por um lado, tem o apelo da memória afetiva positiva, por outro lado, bom, primeiro, que não vale fazer o vintage porque todo mundo faz o vintage, então tem que ter elementos de diferenciação também, apelo com a marca e tudo, mas ao mesmo tempo, uma das perguntas que vem aqui eu fico pensando, será que isso não dá também uma percepção de não inovação? Da gente ficar muito preso no passado, sem a gente conseguir evoluir para o futuro? Então, assim, eu acho que aí eu queria ouvir para vocês o segredo que vocês têm descoberto do uso da nostalgia e como que vocês veem a força da nostalgia para também passar essa visão de empresas que estão na vanguarda ou pessoas que estão na vanguarda ou o que for. Aí queria ouvir um pouquinho dos três, esse segredo para a gente aproveitar 100% da magia da nostalgia. Talvez eu possa começar aí falando da Avon, né? Porque é uma marca de mais de 130 anos. E aí eu acho que é aquela marca que Mas a minha idade. Não tem como falar da Avon sem falar de nostalgia. E a gente tem exatamente, né, Diego, acho que esse cuidado. Por quê? Porque realmente, por ser uma marca de 130 anos, você pode cair no caminho do tipo, é super velha, não é mais para mim, né? Era da minha bisavó, não, cadê a inovação dessa marca? Eu acho que tem esse caminho que pode ser negativo, mas tem um outro caminho que é da memória afetiva positiva mesmo. Então, por isso que eu acho que é como você usa o balanço, né? E eu acho que o caso aqui da Avon no Brasil é super positivo, porque é uma questão que, quando eu falo de produto, é uma marca que ela está inovando, ela está trazendo produtos novos, né? Ela está nas tendências, uma marca que foi com o Big Brother, né, gente, mais moderno do que isso, né? Tá aí, né, pegando as coisas da cultura, então olhando quais são os momentos, aonde eu tenho que estar, mas ao mesmo tempo, ela é uma marca que ela tenta resgatar muito essa relação da memória afetiva da marca que, assim, era minha mãe que usava, né? Então, assim, às vezes minha mãe foi a pessoa que me ensinou a me perceber como mulher, a me maquiar, a usar os produtos, me ajudou nessa minha relação, né, com às vezes a beleza e a cosmética. Então tem um lado muito bonito também dessa história, que muitas vezes a gente tem que contar, né? A própria jornada das nossas representantes, né? Então, com o nosso modelo de negócio, as nossas representantes hoje são a nossa marca, né? São a cara da nossa marca. E essa jornada que elas trazem, que também é uma jornada muito bonita. Você vê histórias e você se emociona, né? De mulheres que começaram a vender Avon, né? O primeiro emprego, como ela cresceu, como ela pôde dar, né?
para a filha dela ou para o filho dela coisas que ela não teve. Então, tem uma outra jornada que a gente tem, né? E são jornadas de sucesso, são histórias muito bonitas, que a gente também tem que valorizar, né? Então, é como eu valorizo toda essa minha história e o que eu tenho do passado, mas, ao mesmo tempo, eu estou capitalizando de tendências e das coisas e estou atento ao que está acontecendo no mundo. E eu acho que esse é o balanço. Eu não preciso estar só lá, né? E nem estar só aqui. Então, como que eu tento, de alguma forma, atuar nessas duas esferas? Boa. André. O dilema inovação e tradição, né? Inovação e nostalgia, né? Eu acho que o PT Cruiser lá atrás foi um exemplo legal, né? O carro que saiu super inovador da Chrysler e carro de gangster, tal. Então tinha um DNA, como você mesmo falou, Fernanda, que tem que ser autêntico, né? Outro exemplo, acho que rápido, é o Instagram. Instagram, quando saiu, super inovador, mas na verdade ele era uma mini Polaroid, né? Ele era foto instantânea, né? Que você faz assim e saía Instagram, né? Com toda a plataforma de inovação do Instagram, de colaboração, tal. E agora o novo Instagram, eu diria que não é nem o TikTok, é o Be Real, para quem não viu, né? O Be Real que é um nome legal, que é o Be Real, que é o filme alternativo que se usa em cinema, né? Mas seja autêntico. Então você tem que tirar uma foto. Eu vejo isso aqui em casa, minha esposa é influenciadora, né? E eu tenho 5 filhos e os 5 também são. Então eu tenho todos os segmentos aqui em casa. Então, no Be Real, você tira a foto, tem que mostrar onde você está para ser autêntico e verdadeiro, né? E ainda assim está tendo essa memória afetiva. Então, não é fácil conciliar a inovação com nostalgia, mas talvez a ativação, a maneira que a gente ativa e o alinhamento com o DNA seja, não sei se o segredo, mas um bom caminho. Ótimo. Olha, eu não tenho uma empresa, não sou executivo de uma empresa como a Avon, não tenho o pulso do André para pesquisa, então eu vou falar como consumidor, mas também como um cara que navega no B2B. Eu vejo duas coisas aqui. Não dá para você trazer a nostalgia sem inovação, como falou a Fernanda. Então não dá para trazer de volta um produto dos anos 50 que fez muito sucesso ou manter como ele era feito nos anos 50. Não dá para o André comprar as guitarras que ele tem lá no fundo, que me parecem, eu não toco guitarra, mas da época dos Beatles, mas que tem a mesma tecnologia de 1950. Não dá. Por que não dá? Porque, no final das contas, a gente está realmente num mundo muito mais evoluído. Quando a gente fala de Stranger Things, existem histórias por trás que dizem que toda a série foi, na verdade, baseada em pesquisa e dado. O que as pessoas jogavam na internet? Eu gosto do Alien. Pegou um monstro tipo Alien. Eu adoro o Goonies, então pegou uma turminha tipo Goonies. Ou seja, pode ser a Stranger Things que a gente ama, pode ser realmente uma série inteira, não sei, tá? Estou avaliando o que me disseram. Uma série inteira construída com base em memória afetiva, mas dados. Ou seja, quanto mais a gente fizer pesquisa e entender que o Atari foi realmente o jogo dos anos 80 para a molecada, vão relançar só o Atari ou só o Nintendo. Mas ninguém vai comprar o Atari em vez de jogar o PS4. Ninguém vai trocar um pelo outro. Ninguém vai comprar um telefone celular e usar um tijolão porque gosta. Mas talvez tenha um tijolão na sala. Eu já pensei muitas vezes em comprar o TK-85, que é, na verdade, um BlackBerry sem tela. Era o primeiro computador ali. Mas para quê? Para deixar de recordação, como alguém tem uma máquina de escrever. Se eu quiser alguma coisa funcional, sim, eu vou ter alguma coisa funcional, mas eu não vou ter uma Polaroid de novo, em vez de ter minha câmera digital. Eu vou ter ou para brincar, ou talvez para usar uma Polaroid, que vai ser ultra Polaroid, que vai ter uma cara de Polaroid, um jeito de Polaroid, mas que vai ter fotos digitais. Porque não dá mesmo para você ter uma tecnologia de 1950. Senão são os carros cubanos. Então, eu vejo 2 pontos aqui. Utilizar os dados de pesquisa ou de questionamento ou de captação para você ver o que está se falando. E aí, claro, criar produtos em cima ou reavivar produtos, mas com a tecnologia atual. E, claro, você lançar os campeões de venda ou relançar. Não dá para a gente ter uma memória afetiva de um produto que não vendeu ou de uma coisa que era... Né? O que em 1960 ou 40 a Avon tinha que não fazer sucesso? Eu vou relançar agora? Acho arriscado. Mas se você consegue trazer de volta o storytelling, mostrar a inovação, a aplicação, acho que vende. Não vai substituir, de novo, o Atari não vai substituir o PS4, mas vai fazer ali. Agora lançaram um mini Atari, que é uma coisinha desse tamanho, que é para ter.
Ana Maria, sim, os pais davam, eu compro para os meus filhos, porque tem uma memória afetiva ali. Mas se não fosse um bolo processado, não estou dizendo que é super natural, tá? Mas se não fosse um bolo processado, bem feito e tal, eu também não faria. Só quero dar 2 exemplos aqui que me vieram à cabeça. Eu não costumo falar de marca, nem bem nem mal, até por uma questão ética. Mas aqui eu acho que vale o exemplo. Essa semana o Habib's lançou a esfirra vegana. Eu sei porque eu tenho amigos veganos. E ficaram encantados, foram lá, experimentaram e tal. E eu pensei, bom, quem são as marcas hoje que fazem produtos veganos, embora seja 1% da venda? Certamente Starbucks. A Starbucks não tem nada vegano. A Starbucks é uma rede global, super moderna, jovem, embora os produtos sejam açucarados, ela fala com uma molecada, e, poxa, os mais velhos também adoram, e não tem um produto vegano no Brasil. Lá fora tem. Ou seja, então você tem exemplos de inovação em lugares muito tradicionais e que não sejam necessariamente os mais fancy, e você vai ter marcas que estão hoje subjugando aquilo que se falou no início, que é ouvir a tendência global e mundial, e que poderiam fazer isso com o pé nas costas. Então, acho que são 2 exemplos aqui de dicotomia também. Bom ponto. Não, eu acho assim que vocês tocaram um ponto interessante para mim da nostalgia também, tudo isso, que tem a ver com o propósito dela, né, no final das contas. Que você tem que saber para que você está fazendo isso, qual que é o objetivo que você quer atingir. E, obviamente, que às vezes até pode ter uma roupagem, né, pegando o exemplo de Stranger Things, que eu acho que é bem comum para todos. Uma roupagem de apelos já da memória afetiva positiva, como a Fê fazia, mas com mensagens que tem uma pegada inovadora muito grande, porque a gente viu dramas adolescentes lá Turma da Mônica Tim, beijo na boca, namoro de 12 anos, coisa que não tinha na nossa época. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tem essa pegada, né? Usar a nostalgia para apelo da memória afetiva, eu concordo, e aí trazer o equilíbrio, né, do tema ou do insight da modernidade para refletir a inovação, né? Também eu acho que as outras ideias também que vocês deram de relançamento de produtos, às vezes para dar um boost em algumas coisas, são bem interessantes também. Tem bastante pergunta aqui em relação à globalização também. Eu acho que é um tema super vigente. Assim, para mim, bom, todos que me conhecem, eu sou argentino, mas eu moro há mais de 10 anos no Brasil. Eu acho que assim, a identidade do brasileiro é uma coisa assim extraordinária, de se estudar, de conhecer e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu tenho sentido, desde que eu vim no Brasil, assim, uma conexão com coisas globais muito mais forte do que, por exemplo, eu tinha na Argentina. Só que nos últimos anos, eu posso falar talvez dos últimos 5, 6, 7 anos, assim, o brasileiro tem voltado, né, para muitas coisas que tem a ver com a raiz do brasileiro, orgulho da origem brasileira, do povo brasileiro, da região de onde você é, de muitas coisas assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente continua convivendo, muitos de nós, ou dentro, ou contribuindo com companhias globais, né? Então as coisas que as pessoas estão perguntando aqui é esse como a gente lida. A gente teve o exemplo do MEC, mas talvez a gente algumas coisas assim mais até terrenais também, de como a gente lida com isso. A gente tem as empresas que estão trazendo, tentando impor de alguma maneira algumas coisas, ou posicionamento, ou produtos, tudo mais, mas a gente tem que fazer muito mais do que uma tropicalizada. Não é só tropicalizar, porque o produto ou a solução não está pensada para o local. Então, como a gente está lidando com essa dicotomia e criando esse equilíbrio, que é uma palavra fantástica que todos vocês usaram, e que eu acho que essa é a palavra de ordem aqui. Como a gente bota esse equilíbrio entre o local e o global? Então, começando aqui, eu acho que assim, primeiro a globalização está aí, né? Por mais que a gente possa falar, estou atingindo pico, não estou, ela está aí, né? E hoje em dia a gente tem que ver assim, o que eu me beneficio disso? Que eu acho que tem uma parte, principalmente que acho que o Marco tocou, que é a parte de tecnologia, né? Eu sempre tentar buscar o melhor. Se o melhor está naquele país ou naquele, eu vou tentar buscar, né? Então acho que essa parte a gente tem que ver quais são os benefícios que tem aí. Por outro lado, é como eu tenho e consigo ter um pouco desse olhar, né, local e de respeito principalmente à cultura. Então, por exemplo, né, e eu acho que isso também muda um pouquinho depende da empresa e do ramo,
tá? Eu vou falar um pouquinho mais de beleza, né, e da Avon, como a gente faz isso. Mas, por exemplo, eu já trabalhei com alimentos aonde eu acho que é um pouquinho mais complicado, tá? Porque aí tem uma coisa de paladar, que é mais forte ainda. Mas quando a gente fala de beleza, por exemplo, você vê a própria Avon, ela é uma empresa americana, né? Ela surgiu nos Estados Unidos. Na maioria dos países, quando você fala com o consumidor, eles acham que ela é uma empresa brasileira. Eles acham que é uma empresa argentina, né? E aí você tem duas coisas. Uma é o modelo de negócio, né? Então, quando eu falo do modelo de venda direta, por mais que ele seja um modelo que ele é global, né? E eu tenho princípios dentro dele, né? E é uma estrutura que ela é global, ela funciona em diferentes países. Os meus rituais, né? E a minha forma de se relacionar, ela é muito adaptada ao mercado, né? Então eu sigo, igual você falou, o brasileiro tem uma identidade, tem uma maneira de se relacionar, tem eventos que são importantes, tem datas que são importantes para ele, versus, por exemplo, alguém na Polônia, né? Ainda mais, não vou nem falar de América Latina, estou falando assim do outro lado do mundo, que tem uma cultura completamente diferente. Então eu preciso me adaptar. Quando eu falo de produtos, né, em beleza, você depende das coisas. Você tem, por exemplo, quando eu falo de uma categoria, talvez, né, de cuidados com o rosto, o que eu quero? Eu quero o melhor produto, né? Eu quero a melhor tecnologia. Então, eu consigo desenvolver produtos globais. Mas eu também tenho que pensar um pouco, principalmente, gente, como que é o clima, né? Não dá para eu ter o mesmo produto no Brasil, né? Na própria hoje eu estou aqui em Buenos Aires, gente, está um calor que eu acho que nem no Brasil faz, viu? Você sua, né? Você precisa de um produto completamente diferente para um lugar onde você tem menos 10 graus, né? Então, você tem que ter um pouco, né? E a gente até brinca que às vezes você tem um cardápio, né? Você não vai fazer um produto para cada país, porque muitas vezes isso é impossível em termos de custo. Mas eu consigo ter uma leve customização? Deveria, né? Tenho que ter algumas coisas. Então, por exemplo, no próprio Brasil, eu tenho uma paleta de cores muito maior. Por quê? Porque a gente é um país muito diverso, né? Então, a gente precisa de uma paleta maior de cores. E no final, acho que a última parte, que eu acho que assim, hoje, quando você fala de comunicação, é onde você também, principalmente no mundo digital, você tem que customizar mais, né? E eu acho que assim, até a própria Nike hoje, você vê que não tem campanhas globais como ela tinha no passado. Tem um filme ou outro? Tem. Nós também temos. Mas você tem muita coisa hoje no digital que não é só fazer um filme, é você estar conectado com o que está acontecendo, né? E aí, essa parte de execução, você opera muito o dia a dia do país, o dia a dia da cultura, e aí é onde você se conecta mesmo e traz um pouco, né, dessa nuance do país, né? Então, acho que de novo, assim, aonde tem que ser global, aonde não tem. Como eu tiro proveito de cada um dos lados, né? Olha, para mim é exatamente isso. Eu vejo exatamente da mesma forma que a Fernanda. Tem uma questão que é cada vez mais a gente nascer brasileiro e pensar global. Isso é uma coisa geracional. Se você falar com uma menina ou um menino, hoje, falo menino porque eu vou fazer 50 esse ano, mas com um Gen Z ou até geração alfa, nascida de 2010 para cá, você vai ver que essas pessoas, meninas, meninos, ou menines, como eles falam, eles têm, claro, eles nascem no Brasil, mas eles já pensam globalmente quando eles querem lançar um produto ou serviço. Eles têm uma ideia de exponencializar, eles têm uma ideia de falar para outros países. Esse papo de aldeia global que a Globo trouxe 30 anos atrás, é uma realidade que não é mais percebida como fronteira quando você tem o digital. Porque muitos já falam inglês, porque muitos consomem conteúdos do YouTube, porque muitos conhecem YouTubers de outros países, então eles já têm uma visão pé no Brasil, mas um olhar global. Agora, não respeitar a cultura, não respeitar a tropicalização de qualquer coisa é um insucesso, para não falar o fracasso imediato. Basta ver que você tem um monte de empresas que fazem um baita sucesso lá fora, que nem põem os pés no Brasil. E quando puseram no Brasil, morreram nos primeiros 3 anos. Eu estou falando de cadeias enormes
de franchisings super bem-sucedidos lá fora, mas que chegaram aqui ou não respeitaram a cultura, ou não entenderam os impostos, ou não respeitaram a forma de trabalhar, ou se disseram, não, somos uma empresa americana, que não quer dizer muita coisa mais aqui no Brasil. Franceses, como a Ipsos, que nunca conseguiram ficar, por questões mínimas até de pontualidade, ou seja, você não respeitar a cultura local, isso em qualquer país, é você se dar um tiro no pé. Agora, quando você abraça a cultura local, e quando a Fernanda foi falando de Avon, porra, eu fui me lembrando de inúmeras pessoas que vinham na minha casa quando eu era pequeno com o book da Avon, né, a revistinha da Avon, que é empreendedorismo na veia. Ou seja, quantas mulheres empreendedoras nasceram por conta de Avon. Acho que é isso que a gente está falando. Quando você trata o outro como ele quer ser tratado, e não como você quer tratar, você não mede pela tua régua, eu acho que as chances de sucesso são bem maiores. Claro que você vai ter diretrizes globais, de empresas globais, isso não tem como mudar muito. Isso vale tanto para Ipsos quanto para o LinkedIn ou para outro. Mas quanto mais você tiver esta oportunidade, melhor vai ser. Basta dizer que tem muitas marcas que não têm a oportunidade de ter nem no site e nem no LinkedIn o BR. Estou falando de marcas que só conseguem mexer no LinkedIn quando a marca global autoriza ou quando é por meio de, né, da página internacional. Ou seja, eles postam a cada 3 meses. Quando você tem uma oportunidade aqui no Brasil, ficou muito marcado para mim, a gente está falando de Avon, o funk da Avon no Big Brother, né, que era uma delícia de ouvir. Era o Lucas que fazia? Era a voz do Lucas? Era? Então, o Lucas é um participante negro, bissexual, que estava lá. Nunca se falou que ele fez essa voz, pelo menos eu nunca vi. E eu ficava tentando adivinhar de quem era a voz, que eu venho de rádio. Ou seja, fizeram... depois eu acho que ele fez umas propagandas para a gente. Propaganda. Ou seja, você está dando oportunidade para o brasileiro ver um participante brasileiro, negro, bissexual, sabe? Vários recortes juntos de uma coisa bem brasileira, de uma marca americana. A Avon americana, né? De uma marca americana centenária. Quando que isso vai acontecer num colégio tradicional brasileiro? Nunca. Você não vai ter isso. Quando que isso vai acontecer numa empresa que cresce 0,3 ao ano porque ela não muda nenhum parâmetro? Nunca. Só para finalizar, tem o Alibaba, o AliExpress, né? O Alibaba lá, tem o Dia do Solteiro. O Dia do Solteiro na China, que nem o Dia dos Namorados no Brasil, até mais. Eu me lembro que teve um ano, faz uns 3, 4 anos, eles faziam 8.000 anúncios por segundo, graças aos dados. Então, se você gosta de vermelho, você vai receber um monte de coisa do vermelho. Se você gosta de Netflix, dependendo do seriado, eu desconfio que eu receba um seriado com mais estrelas para eu ver do que talvez a Fernanda, o Diego e o André. Ou seja, a super customização, graças aos dados, também traz novas oportunidades. Sim, boa. Só para esclarecer uma coisa, a Ipsos ficou no Brasil, que aqui perguntaram, mas a Ipsos não ficou no Brasil. A Ipsos é francesa, mas a Ipsos está no Brasil. Não, mas a Ipsos ainda é um grupo francês e está no Brasil, ou a gente está falando só de Ipsos Brasil? Não, a gente está falando de Ipsos Brasil. Essa, por exemplo, essa live aqui é Ipsos Brasil, não é Ipsos... Não, tudo bem, mas existe, ela faz parte do grupo Ipsos Internacional. Sim, é sim, isso, exatamente. Mas ela é independente aqui no Brasil. Ela é? Independente aqui no Brasil. Sim. É isso. Você já tem as dependências do grupo, mas assim, iniciativas claro. como ações locais, inclusive, como eu falava, né? Essa live é, por exemplo, iniciativa local. Mas é interessante, outra coisa que a gente, às vezes, também eu tenho percebido muito na questão do global local, que eu acho super interessante, como as empresas também começaram a colocar times multiculturais, seja onde for, e principalmente nos headquarters. Então, eu acho que isso sim tem enriquecido muito para ter esse olhar, porque acontecia também, né? Ou seja, headquarter francês tinha só francês, headquarter inglês tinha só inglês, headquarter americano só americano. Hoje tem muito mais. Eu acho que falta ainda algumas coisas para integrar mais Oriente e Ocidente. Eu acho que isso ainda é um pouco mais eu acho que é muito mais profundo, algumas diferenças também tudo. Mas assim, eu acho que essa questão de ter times multiculturais e tudo mais ajuda demais. Pessoal, tem várias perguntas aqui. Eu tenho uma notícia ruim.
porque nosso tempo está esgotando já. Eu acho que fica aí um espaço sobre uma... voa, gente. Eu me divirto muito, assim, eu acho que é muito rico também conversar. Não sei se cada um quer deixar um comentário final, e aí eu faço o encerramento. Então, Diego, então só para assim, né? Primeiro, eu acho que super interessante, né? Eu acho que a discussão, igual você falou, o tempo vai voando, a gente nem percebe. Acho que isso é super relevante, né? Tudo isso que a gente conversou. E, assim, até pegando só o gancho do que você falou das estruturas, eu acho que isso mudou muito, né? E a gente tem que se adaptar. Então, igual eu falei, eu acho que para mim a mensagem também é como a gente, eu acho que a gente já aprendeu que a gente vai ter que se adaptar, que as mudanças sempre acontecem. Acho que depois de uma pandemia, né, como a Marco falou, acho que todo mundo agora é PhD, né, em sobrevivência, adaptação, flexibilidade e sempre tentar achar o equilíbrio. Né? Então, igual você falou das estruturas da empresa, a gente já teve estruturas que foram super centralizadas, então teve a época da globalização, todas as empresas foram para headquarters, 100%, né, num país, o global manda, o país obedece. A gente já foi para o outro lado, onde começaram a falar, não, precisa descentralizar, país agora tem total independência, e a gente está caminhando agora para o meio do caminho. Então, acho que o mundo, né, e quando a gente fala de tendência, acho que é importante a gente falar isso. Sempre existe uma tendência, existe a contra-tendência, e depois a gente vai para o meio do caminho. Que eu acho que até quando a gente fala da polarização do mundo, é um pouco isso, né? Vai para um lado, vai para o outro, mas será que a gente foi demais? E as coisas se acomodam. Então, no fim, assim, o único recado que eu deixo é, gente, precisamos ter flexibilidade, capacidade de adaptação e muita paciência, né? E o otimismo do brasileiro. Certeza que tudo vai dar certo. Obrigado, me lembrou aquele sticker, aquela figurinha de WhatsApp, no dia seguinte à votação presidencial, que dizia o seguinte: bom dia a todos do grupo, menos para 49%. Então, é isso, né? Num dia a gente está assim, no dia a gente está assado, e a gente vai ter que encontrar um equilíbrio. Eu queria agradecer, dizer para todas e todos aqui, primeiro... já eu atendo. Primeiro, dizer para todas e todos que fiquei muito feliz de estar aqui, de ter... Woody, aquilo que a gente falou no começo, né? De ter uma oportunidade de aprender com vocês todas e todos. Woody! Aí, pessoal. Eu vou pedir para o André falar e aí eu volto, tá? Volta. Eu falo... Vou finalizar. Só vou acalmar o Woody aqui, peraí. A gente falou da imperatividade de customização. Né? Customizar é imperativo. Como conciliar customização e eficiência, que foi o ponto que a Fernanda falou, né? Porque quanto mais a gente customiza, mais caro é. E talvez um dos únicos caminhos para isso, né? Se não o único, seja saber fazer renúncias estratégicas. A gente sempre aprende que estratégia é aquilo que eu quero ser, mas esquece que aquilo que eu quero ser pressupõe aquilo que eu não quero ser. Né? Que é para mim, é a escolha mais difícil dos CEOs e CMOs fazerem, né? Porque eles geralmente têm a síndrome de tudo para todo mundo, né? Tem oportunidade, tudo, vamos oferecer tudo para todo mundo, né? Então, quando eu falo de renúncia estratégica, né, segmentos que eu vou escolher não atender mesmo que eles sejam rentáveis. Para quê? Para customizar minha proposta de valor para aqueles que eu posso, né? Ou atributos de marca que eu não vou entregar. Atendimento, inovação é importante, legal, mas não vou entregar outra coisa, né? Então, talvez um caminho possível, né, para equilibrar essas duas forças que parecem ser inconciliáveis, né, customização e eficiência, seja através de renúncias estratégicas alinhadas com a autenticidade, que foi o que a gente falou, né? Alinhadas com a autenticidade. Valeu. Marco, a gente não consegue ver você. Eu estou aqui. Só eu? Não, tá preto. Eu que estou no escuro mesmo, estou tentando alinhar a câmera aqui, mas não estou conseguindo. Eu queria, então, primeiro... É que assim, deu um problema aqui na câmera para mim. Que pena, né? Na última. Mas, olha, deixa eu ver se eu consigo alinhar. Eu queria primeiro agradecer, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês todas e todos, né? Acho que é um presente poder dividir isso. Eu recebi algumas mensagens aqui, para não dizer muitas, nesse webinário, durante. Uma delas foi do meu professor de Storytelling, o Rodrigo Kogo,
que hoje é gestor da Sinap, fundador. E o Rodrigo Kogo, pegando então carona com o que ele me ensinou uma vez, ele diz que contar a própria história era libertador. E eu vejo que quando a gente consegue aqui contar a nossa própria história, quando a gente consegue aqui trazer isso de maneira autêntica, revisitando os nossos valores, o nosso mundo afetivo, aceitando também que a gente erra e onde a gente erra, eu acho que a gente consegue não só se libertar, mas tocar os outros. E as empresas têm esse papel. Vocês têm esse papel enquanto Avon, enquanto Ipsos, por esclarecer como vocês fizeram tanto aqui no dia de hoje e nos últimos dias. Então, para mim, a live de hoje é um presente. Eu acho que ela traz muito desse... Eu vou tentando abrir falando com você. Muito desse momento que a gente está vivendo, mas eu acho que ela realmente é um presente para quem tem essa característica, né, de estar aqui presente. Eu acho que eu consegui. De estar aqui presente no dia de hoje. A gente começou, poxa, com 200 pessoas, mais de 100 estão aqui. Se a gente para pensar, a gente está falando de 2 salas de universidade completamente cheias, é muita gente para uma quarta-feira de manhã. Então, eu quero agradecer. Eu não tenho telefone de contato, mas posso deixar minha arroba? Sugiro todo mundo fazer o mesmo para receber perguntas. @MARCTAWIL, Mark Tawil. Estou em todas as plataformas assim. E só uma coisa antes de fechar, Diego, eu quero convidar o Marco a usar Avon, tá? Espero eu quero, que masculino. Você vai estar usando Avon. Eu quero o Avon, sabe por quê? Eu uso a concorrência justamente para poder fazer live, essas coisas, então super aceito o Avon. Marco, isso aí, hein? Vou mandar um kit. O meu filho falou assim, pai, mas você se maqueia? Eu falei, filho, até o Coringa se maqueia. Então, e ganhou o Oscar, então não tem mais essa. Muito bom. Bom, gente, uma honra para mim, de verdade. Eu acho que fechou para todo mundo, tá ótimo. E assim, eu gosto de sempre, por mais que seja uma live corporativa, de alguma maneira, eu gosto sempre de pensar com e sem crachá, né? E o quanto a gente tem responsabilidade também no dia a dia, quando a gente tira o crachá do que a gente está fazendo para a empresa também como profissional, de usar tudo que a gente aprende e conhece. Eu acho que a gente privilegia em função das informações que a gente tem. E assim, nesse momento de olha, apareceu o Woody, ótimo. E nesse momento, né, como a gente falava, de contexto de crise, incertidão, a gente vê muitas pessoas, familiares, amigos, tudo com muitas dúvidas, muitos questionamentos, de não saber o que fazer, muitas questões. Eu acho que a gente também, sem o crachá, tem também um papel a ser feito e um grande valor que a gente pode agregar aos nossos queridos que estão perto. Bom, gente, tem muita gente que pergunta em relação ao material, em relação ao vídeo, será tudo compartilhado, o material vai ser lançado semana que vem, o vídeo da live ele vai ficar disponível também nas plataformas de redes sociais e será distribuído para todos vocês e ficará público também. Então, fiquem tranquilos aí, aguardando essa comunicação. E aí, antes de me despedir, o segundo recado é só em breve vocês vão receber também o convite para a nossa próxima live, que será em março. Eu não sei quem vai nos acompanhar ainda, mas com certeza não será tão bom quanto a Fê e o Mark, com certeza não. Não, mas vai ser muito bom, vai ser igualmente bom. E aí a gente vai falar de uma nova maneira, que a gente tem um novo olhar de gestão de marcas, gerenciando expectativa, empatia e contexto, que é uma palavra também que a gente usou muito. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês hoje, foi um prazer. Vamos tirar uma foto. Quando eu falar já, a gente sorri para a câmera. 1, 2 e... Vai, todo mundo sorrindo. É isso. Gente, boa. Muito obrigado. Bom, gente, muito obrigado. Até a próxima. Até. Obrigado. Nossa, tchau, tchau.